Bem-vindos ao canal Reis das Artes. No programa de hoje, eu convido vocês a conhecer a história e o museu que conta toda a história sobre a Catalunha. Direto de Barcelona. O Museu de História da Catalunha foi fundado em 1996 e está localizado em Barcelona, no antigo edifício do Palau de Mar. Era um antigo armazém portuário do final do século XIX. A reforma e a adaptação do edifício para abrigar o museu foram realizadas pelo arquiteto Giuseppe Benedito e Auguste Mateus. O projeto foi feito na década de 1990, culminando na inauguração do museu em 1996. O Museu de História da Catalunha conta a história da região desde a pré-história até os dias atuais. A exposição permanente explora temas como a formação da identidade catalã, a Idade Média, a Guerra Civil Espanhola, o franquismo e a democracia, sempre com foco na cultura, política e sociedade da Catalunha ao longo dos séculos. Agora vamos falar sobre tudo que se encontra no primeiro andar do museu. Quando se entra no museu, a exposição que segue um percurso cronológico que começa pela pré-história e os primeiros povos que habitaram a região. Os primeiros assuntos abordados incluem as primeiras comunidades, apresenta vestígios arqueológicos da pré-história, incluindo ferramentas, cerâmicas e estruturas das primeiras sociedades agrícolas e pastoris. O mundo ibérico e romano explora a cultura dos íberos, os primeiros habitantes conhecidos da Catalunha, e a chegada dos romanos, destacando a romanização da região e a importância de Tarraco, atual Tarragona. A Idade Média entra em condados e impérios, mostra o surgimento dos condados catalães, sua relação com o Império Carolíngeno e a formação da identidade catalã na época medieval. Esses primeiros temas ajudam a contextualizar a história da Catalunha desde suas raízes até o desenvolvimento de uma identidade própria ao longo dos séculos. A região da Catalunha tem vestígios de presença humana desde pelo menos 450 mil anos atrás, com fósseis de hominídeos encontrados no sítio de Abocador de Can Mata. A cultura humana mais reconhecível começa com o Paleolítico Superior, há cerca de 40 mil anos. É quando surgem evidências do Homo sapiens vivendo na região, em locais como as cavernas de Papaló e Cogul. Foram encontradas pinturas rupestres que mostram rituais e vida cotidiana. Com a chegada do Neolítico, por volta de 6.500 a.C., comunidades começaram a praticar a agricultura e a domesticação de animais, deixando vestígios de aldeias e monumentos megalíticos, como dólmens de Serra de Albera. Já a partir de 600 a.C., os íberos estabeleceram cidades fortificadas e desenvolveram comércio ativo com fenícios e gregos. A cidade grega de Empúries, fundada no século VI a.C., é um marco dessa época, sendo um dos primeiros contatos com a cultura clássica no território. Ou seja, a Catalunha tem vida humana há centenas de milhares de anos e cultura estruturada há pelo menos 8 mil anos.
A Revolução Remensa foi uma revolta camponesa na Catalunha liderada pelos remensas, camponeses que estavam submetidos a condições de servidão injustas, conhecidos como maus usos. Esses camponeses eram obrigados a pagar taxas pesadas, estavam presos à terra dos senhores feudais, sem poder sair, pois tinham que pagar uma taxa exorbitante. Isso ocorreu entre 1462 e 1486. A Guerra Civil Catalã, 1462 a 1472, não há números exatos de mortos, mas foi um conflito prolongado entre generalites da Catalunha e o rei João II de Aragão. Outra batalha que tivemos foi a Guerra dos Segadores. Entre 1640 e 1652, foi um conflito entre a Catalunha e a monarquia hispânica governada por Filipe IV da Espanha. O nome vem dos segadores, ceifeiros, camponeses catalãos que iniciaram a revolta. Agora chegamos ao segundo andar do museu. Durante a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, a Catalunha, assim como o restante da Espanha, permaneceu neutra na guerra. No entanto, a guerra teve impactos econômicos e sociais significativos. A indústria catalã, especialmente a têxtil e metalúrgica, se beneficiou da demanda de países beligerantes, levando a um crescimento enorme econômico. No entanto, o aumento da industrialização gerou tensões trabalhistas, resultando em greves e protestos, como a Greve Geral de 1917. O nacionalismo catalão ganhou força com grupos como Mancomunitat de Catalunha, de 1914 a 1925, buscando por mais autonomia.
Já na Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, a situação foi bem diferente. A Catalunha estava devastada pela Guerra Civil Espanhola, de 1936 a 1939, que havia terminado pouco antes. Francisco Franco impôs uma ditadura repressiva, proibindo o uso do catalão e reprimindo a cultura e autonomia da região. Muitos catalães fugiram para a França durante a Guerra Civil e, quando a Segunda Guerra começou, alguns lutaram na resistência francesa ou em tropas aliadas contra o nazismo. Com a vitória dos aliados, houve esperança de que a queda de Franco pudesse ocorrer, mas o ditador manteve o controle e a Catalunha continuou sob forte repressão até sua morte em 1975. Nos anos de 1950, a sociedade catalã estava marcada pela repressão da ditadura franquista, a recuperação econômica gradual e profundas mudanças sociais. A repressão franquista ainda era forte. O catalão foi proibido em escolas e espaços públicos, e qualquer forma de nacionalismo catalão era perseguida. Muitas tradições culturais foram censuradas e símbolos regionais, como senyera, bandeira catalã, não podiam ser exibidos. A Igreja Católica teve grande influência na educação e na moral pública, com rígidos códigos de conduta. A economia catalã começou a se recuperar após a crise do pós-guerra, impulsionada pela industrialização e pelo chamado milagre econômico espanhol. A migração interna foi intensa, com milhares de pessoas vindas do sul da Espanha, como Andaluzia, Extremadura e Múrcia, em busca de trabalhos nas fábricas de Barcelona e arredores. O setor industrial, especialmente têxtil, metalúrgico e automobilístico, como a fábrica da City, fundada em 1950, cresceu rapidamente. A vida era fortemente influenciada pelos valores tradicionais, com um papel rígido para a mulher. Esperava-se que fosse dona de casa e mãe, enquanto os homens eram o provedor. Os bairros operários de Barcelona e outras cidades cresceram rapidamente, muitas vezes sem infraestrutura adequada. A cultura popular era dominada pelo cinema espanhol e pelas influências de Hollywood, enquanto a música e a literatura catalãs circulavam de forma clandestina. Apesar da repressão, nos anos 50 começaram a surgir os primeiros movimentos de resistência cultural e política, que se intensificaram nas décadas seguintes. A sociedade catalã hoje é diversa, dinâmica e marcada por um forte senso de identidade cultural. Aqui estão alguns aspectos principais do dia a dia, da política e da região. O catalão é amplamente falado e ensinado nas escolas, coexistindo com o espanhol. A cultura local, como castells, Torre Humanas e festivais como a Diada, Dia da Catalunha, dia 11 de setembro no caso, continua muito forte. A economia e o trabalho da Catalunha é uma das regiões mais ricas da Espanha, com setores como turismo, tecnologia, indústria. Com comércio muito desenvolvido, Barcelona é um polo internacional,
de startups e de inovações. O custo de moradia em Barcelona é alto, o que tem gerado debates sobre habitação acessível e gentrificação. A população valoriza o equilíbrio entre trabalho e lazer, com bares, restaurantes e praias sempre movimentados. O ciclismo e a mobilidade sustentável cresceram muito nos últimos anos. A política catalã nos últimos anos tem sido dominada pelo movimento independencialista, que busca separar a Catalunha da Espanha. Em 2017, ocorreu um referendo de independência, considerado ilegal pelo governo espanhol, causando assim confrontos políticos e prisões de líderes separatistas. Atualmente, há uma divisão na sociedade entre aqueles que defendem a independência e os que preferem permanecer na Espanha, embora o debate tenha perdido força nos últimos anos. No governo regional, partidos independentistas e não independentistas disputam o poder e a relação com Madrid segue sendo um tema central da política. E vocês, o que acham sobre isso? Me deixe a sua opinião.